o seu Deus. Em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Aleluia, Jesus da glória. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta à sepultura. Aleluias. Ó Senhor meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor Deus, e o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Aleluias. Aqui a oração de Jonas foi uma oração, aleluias, de momento de aflição, uma oração desesperada, porque Jonas já estava vendo a morte chegando por conta de uma desobediência, e ele estava ciente disso, porque Deus falou para ele que fosse até Nínive pregar o arrependimento para aquele povo. Mas Jonas não quis, Jonas fugiu da presença de Deus. E como que a gente vai fugir da presença de Deus? Não tem como. Se a gente descer mais fundo do mar, ele está. Se a gente subir o mais alto céu, lá ele também está. Então não tem como. E Jonas fugiu. Jonas fugiu e a gente sabe da história, o que aconteceu. Ele comprou passagem para outra cidade, entrou em um barco totalmente ao contrário da direção que Deus deu para ele. Trouxe uma grande tempestade para cima daquele barco por conta da desobediência dele. Aqueles que estavam junto com ele também estavam ali pagando, né, sofrendo consequências da desobediência de Jonas. Entenda, minhas irmãs, que quando a gente desobedece uma ordem de Deus, não é só a gente que sofre, é quem está ao nosso redor também. Quem está ao nosso redor também acaba sendo atingido pelas tempestades que sobrevêm ao nosso barco. Porque aquele povo que estava no barco, naquela embarcação, também estava ali com medo de morrer, porque as ondas açoitavam o barco, o vento soprava forte, até que Jonas, né, eles acordaram Jonas e descobriram que tudo aquilo era por conta da desobediência de Jonas, que era culpa de Jonas. Aleluias. E Jonas, ele imediatamente fala, me lança ao mar. E a palavra, ela vai dizer no capítulo 1 que quando Jonas cai no mar, eles jogam Jonas no mar, aleluias, o vento para, cessa a tempestade. E vem o peixe e come Jonas. E a gente vai ver aqui o que Jonas passou dentro da barriga daquele peixe. Ele vai relatar na sua oração, porque ele ainda ora ao Senhor dentro do ventre daquele peixe. E ele pede para o Senhor ali. Ele entende que ele está ali, que a morte está cercando ele, mas ele sabe que Deus podia livrar ele daquela morte. Ele sabia, aleluia, através dessa oração a gente entende que Jonas sabia que Deus tinha poder para tirar ele dali. E foi o que aconteceu. Mas o que o Senhor quer dizer para nós nessa noite? Que às vezes a gente está como Jonas. Às vezes a gente quer fazer como Jonas. A gente quer desistir de orar pelos nossos filhos. A gente quer desistir de orar pela nossa casa. A gente fala, não vou orar, porque Jonas, ele se indigna. Porque quando o peixe vomita Jonas, ele vai para Nínive, ele chega até Nínive. No capítulo 3, a gente vai ver que o povo de Nínive se arrepende. E a palavra ela é tão rica que ela vai dizer que Jonas obedeceu a palavra do Senhor, mas primeiro ele teve que ser engolido por um peixe, tá lá já quase sendo mastigado,
para ele obedecer. Aí a palavra vai dizer que Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. E era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Mas olha isso, Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando, aleluia, santo Deus, daqui uns 40 dias Nínive será destruída. E aquilo que era para durar uns 4 dias ali, Jonas fez em 1 dia, dizendo que em tantos dias aquela cidade seria destruída se o povo não se arrependesse, se o povo não entendesse que Deus era o único Deus. E a gente vai ver que essa obediência agora de Jonas, ela vai chegar até o rei de Nínive. E através da autoridade maior, aleluias, eu acredito que foi por isso que o arrependimento, aquilo que Deus pediu para Jonas, chegou mais rápido ao povo, foi porque chegou até o ouvido do rei. E o rei rapidamente proclamou um jejum, proclamou que o povo fosse orar, que o povo se arrependesse. E até os animais eles colocaram para jejuar. E ele fala, deixa os maus caminhos e a violência, aleluias. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos, aleluias. A obediência de Jonas chegou até o rei, aleluia. E o rei de Nínive pede ali para que todo mundo fosse jejuar, fosse orar, para que talvez Deus se arrependesse e abandonava a sua ira. E o versículo 10 do capítulo 3 vai dizer que, tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. Aleluias. Porque Deus, ele ia destruir se o povo não se arrependesse, se o povo não reconhecesse que estavam errados. Aleluias. Mas o povo reconheceu, se arrependeu. E às vezes a gente tá igual Jonas. A gente não quer falar de Jesus. Eu cansei. Eu cansei de falar de Jesus. Eu cansei de orar por esse filho rebelde. Eu cansei de orar por esse marido tribuloso. Eu cansei de orar pelo meu patrão. Eu cansei de orar pela minha vizinha. E o Senhor está dizendo nessa noite, não cesse a sua oração, porque quem faz é Ele. Aleluias. Quem faz é o Senhor. Aleluias. Jonas, ele não quis. E depois Jonas fica revoltado. Porque Jonas, ele sabia que se o povo se arrependesse, Deus não iria destruir o povo, mas por conta de coisas passadas, por conta de brigas passadas, Jonas queria que o povo fosse destruído. E a gente é assim igual Jonas. Eu não vou mais orar. Ou então se alguém faz mal pra gente, aleluias, a Bíblia fala que a gente tem que orar pelos nossos inimigos, mas a gente, não vou orar não, fez mal, pisou no meu pé, eu vou orar nada, eu quero que ele se dane, né? Eu quero que ele se ferre. É assim, porque a gente é mal, assim como Jonas. E depois que Deus desiste, Deus fala, não, vocês se arrependeram, eu não vou mais destruir como eu disse que eu iria, né? Caso vocês não se arrependessem, eu não vou mais destruir. Jonas, ele vai ficar bravo. Capítulo 4 tem por título a ira de Jonas, porque Jonas vai falar assim, eu não falei, Senhor? Eu não falei? Eu ia pregar, o povo ia se arrepender, e o Senhor não ia mais destruir eles, porque Jonas queria a destruição daquele povo, aleluias. Mas o Senhor, aleluias, ele queria que o povo se arrependesse. Assim é nos dias de hoje. Ele quer que o povo se arrependa. Mas para que o povo se arrependa, a gente não possa desistir de clamar, de pedir, de orar, aleluias, de ser intercessoras por vidas. A gente quer desistir de orar pela nossa família, a gente quer desistir de orar pelo nosso patrão, pela nossa vizinha, pelos nossos governantes. É mais fácil falar assim, eu não quero nem saber. As pessoas ultimamente, elas olham para os seus próprios umbigos e não querem mais sentir a dor do outro. Outro dia eu ouvi algo e é verdade, meu pastor falou que se a gente não se comover com a dor do próximo, quem está doente somos nós. E nós precisamos, ainda mais agora, nesses últimos dias, que a gente está vendo tanta coisa acontecer. E parece que o povo está dormindo.
Que o povo está fazendo igual Jonas, querendo se enfiar dentro de um navio e fugir. Não quer falar de Jesus, não quer falar para o povo se arrependa. Vamos nos se arrepender, se inclua. Aleluia, se inclua. Vamos nos arrepender. Aleluias. E foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Para que a gente nessa noite não viesse desistir de orar. Que a gente não cesse de orar por aqueles que ainda não estão firmes com Jesus, que a gente não venha desistir de orar por aqueles que ainda estão na ignorância, que por mais que você fale, se a pessoa ainda não entendeu, não desista de orar, porque quem faz é o Espírito Santo, quem convence é Ele, mas a gente não pode deixar de interceder, a gente não pode deixar de clamar. Então nessa noite, através dessa palavra, o Senhor, Ele falou muito ao meu coração. Seja uma intercessora, não deixe de orar. Ore mesmo por aqueles que você sabe que está como o povo de Nínive, na perdição. Porque Jesus, Ele vai dizer lá nos seus evangelhos que foi para esses que Ele veio. Foi para nós, porque nós também outrora estava na perdição, nós estávamos como ignorantes, fazendo tudo aquilo que desagradava a Deus. Não que nós também não precisamos nos arrepender, sim, precisamos todos os dias, porque nós temos atitudes que desagradam a Deus. Só que nós estávamos num estado ainda pior. E agora a gente quer desistir de clamar, de orar por aqueles que estão aí vivendo no tempo da ignorância, não querem entender, mas o nosso papel é clamar. É Deus quem, é o Espírito Santo que convence. Que a gente não venha fazer como Jonas. Que a gente não venha fazer como Jonas. Porque talvez, aleluias, a gente está vivendo tempestade, a gente está levando açoites por causa da nossa desobediência. E a gente viu aqui que não foi somente Jonas que foi atingido. Quem estava junto também foi. Quem estava junto também apanhou ali da tempestade. Quem estava junto ali também ficou com medo de morrer por conta de um que estava desobedecendo. Aleluias. E Deus, Ele quer que a gente venha obedecer. Que a gente venha fazer aquilo que Ele nos ordenou para fazer. Eu sei o que Ele me pediu para fazer e você também sabe o que Ele pediu para você fazer. E como a nossa irmã Andréia está falando aqui, somos resultados de orações. Exatamente, eu sou resultado de oração da minha mãe. Eu sou, aleluias. Ela está aqui na live. Eu sou resultado da oração da minha mãe. Eu oro a Deus pela vida dela todos os dias, porque ela não desistiu de orar por nós. Ela não desistiu. E agora a gente não vai desistir de orar pelos nossos. Agora é a nossa vez, que a gente não venha fazer como Jonas. E se o vento tá soprando, se o mar tá açoitando o barco, vamos começar a observar. Senhor, o que é que o Senhor pediu para eu fazer que eu não tô fazendo? Me ajuda a entender. Eu preciso orar por alguém que eu deixei de orar? Eu preciso clamar, eu preciso buscar, eu preciso ajudar? Me mostra, aleluias. E que a gente venha ter empatia pelos nossos irmãos. Amém, meu povo? E que a gente venha entender o poder da oração.